Colo de amiga. Oi, amigas! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, mas eu tô lidando com os meus vazios. E eu sinto que é importante pra mim conversar sobre isso com vocês, pra que inclusive eu me escute. Eu sou uma pessoa que lido, né, com a depressão, tenho os meus altos, os meus baixos, e nem sempre eu tive consciência desse meu diagnóstico, assim. Eu fui entender esse meu estado depois que eu entrei na universidade, que daí eu comecei a fazer terapia e tal. Mas tem um episódio na minha vida que ele me marcou muito e eu queria falar dele aqui. Eu lembro que uma vez, morando numa república com várias garotas assim, tinha uma recém-chegada. Ela morava em outro estado, não morava em Salvador. Nesse dia ela tava muito mal, chorando pra caramba. E conversando com ela, tentando ali acolher e tal, eu perguntei assim: "Amiga, o que é que você tá sentindo? Por que você tá chorando tanto assim?" E eu nunca me esqueci das palavras que ela me disse. Ela falou bem assim: "Eu tô chorando porque eu sinto um buraco dentro de mim." E quando eu ouvi aquela frase, amigas, me doeu tanto, tanto, porque foi como se pela primeira vez na vida alguém tivesse nomeado algo que eu também sentia, mas eu não sabia explicar. E para mim, essa é uma grande questão em relação aos vazios da vida, que tantas vezes a gente fica buscando explicação, respostas, caminhos, como se ter uma explicação imediata sobre aquele vazio fosse nos proteger, como se a explicação fosse fazer com que ele sumisse. Mas nesse último mês que eu tenho lidado assim demais com episódios de crise de pânico, nunca mais tinha passado por isso, amigas, fazia tanto tempo. Com crises de ansiedade assim fortíssimas, eu tenho entendido que eu preciso olhar para esse vazio não com o desejo de solucioná-lo, mas com a única forma que me é possível no momento, que é acolhê-lo. Tem uma entrevista da Fernanda Torres que eu amo, eu simplesmente adoro, que ela é bem mais nova assim, e daí a entrevistadora pergunta pra ela: "Fernanda, a sua imagem te preocupa?" E da forma mais genuína possível, ela responde: "A minha vida me preocupa. O que eu vou fazer com as minhas escolhas, quais os caminhos que eu vou escolher pra mim." Quando eu olho para os meus vazios, amigas, para esses dias que são extremamente cinza e também muito barulho na cabeça, assim, sabe? Quando a mente não consegue parar de pensar, eu vejo que muitos desses vazios não é de agora, muito pelo contrário. Eu cresci em uma casa inundada, incendiada de vazios, assim, onde muitas vezes os meus pais não tinham recurso, e eu digo financeiro e outros assim recursos, para poder lidar com os vazios que eles carregavam, que eles carregam. E isso, além de gerar muitos conflitos, de certo modo também colocou na minha existência assim muita expectativa. Quando eu paro para pensar na minha relação familiar com os meus pais, eu vejo muito assim que eles queriam que eu suprisse os desejos deles para, né, quiçá pela sorte, os vazios que eles sentiam fossem preenchidos. E eu não vou mentir dizendo que, eu não tento preencher os vazios dos meus pais, eu não tento preencher a falta que eles sentem. Eu tento. De vez em quando eu ainda me pego voltando para aquele lugar de filha heroína, salvadora, boazinha, porque querendo ou não, essa relação também criou vazios dentro de mim, faltas, sabe? E por muito tempo, minhas amigas, eu olhei para esses meus buracos na vontade de preenchê-los. Sabe um urso de pelúcia que vai perdendo o algodão e daí você vai colocando outras coisas ali para preencher aquele buraco, mas é de outro tecido e dá para perceber claramente que aquele tecido não é de algodão, você só colocou ali para tampar um buraco. Eu sinto que eu estava tentando muito fazer isso, sem ter coragem de encarar de fato o que anda me machucando. E é a primeira vez na vida, minhas amigas, que eu
olho para esses meus buracos, para essas minhas faltas, e eu não tô com pressa de encontrar uma resposta. Eu tenho muito isso de ficar conversando sozinha comigo mesma, por isso que, né, criei um podcast para ter mais amigas, para a gente compartilhar. Inclusive, se você gosta do podcast, não esquece de favoritar ele aqui no Spotify e dar 5 estrelinhas. Quando você faz isso, eu juro, eu sinto o seu abraço daqui. E nessas conversas que eu tenho comigo mesma, eu fiquei me perguntando o que é que eu faço com aquilo que eu não sei sobre mim? O que é que eu faço com esses buracos que eu ainda não tenho respostas de como eles surgiram, sabe? É muito perturbador para mim, eu preciso conversar, encarar os meus vazios sem pensar que eu sou frágil. Porque é isso, né? Eu fui criada, entre aspas, para dar certo. E essa frasezinha, por mais curta que ela seja, faz com que a gente se afaste muito do erro, da imperfeição. Só que tem uma hora, né, minhas amigas, que o corpo, ele olha pra gente e fala, se você não parar agora e se acolher, esse buraco só vai ficar maior. O meu corpo tem feito muito isso, assim, amigas, e eu tenho tentado ao máximo prestar atenção em cada sinal que ele me dá. Eu tô em uma rotina de trabalho muito exaustiva, assim, e às vezes eu percebo que a correria do trabalho é também uma forma de eu tentar preencher o meu dia com coisas para que eu não pense sobre o que de fato está me machucando. E aí, minhas amigas, eu tenho acordado com os meus ombros doendo mais, com a minha mandíbula muito tensionada, dores de cabeça assim intermináveis. E eu sei que todos esses sintomas de alguma forma, é o meu corpo falando que se eu não me acolher, que se eu não prestar atenção em mim para cuidar de mim, o buraco vai se tornar maior. E eu juro pra vocês, minhas amigas, às vezes parece que é um buraco no meio do meu coração, sabe? Assim, no meio do estômago. E essa confusão, amigas, é muito perigosa, sabe? Confundir o vazio com fragilidade. E o pior, não se dar o direito de ser frágil. Esses dias em chamada de vídeo com uma amiga, ela me perguntou como eu tava. E daí eu falei, caótica. E ela respondeu, ai amiga, eu também ando muito caótica. E eu perguntei, o que é que você tem feito com o caos? A resposta dela é magnífica. Ela respondeu, amiga, eu tenho dançado com ele. E tem mais ou menos, minhas amigas, uns 2 dias que eu tomei a decisão de dançar com o caos, de dançar com o vazio. Porque assim, como eu escrevi nesse meu segundo livro, sentir é a melhor forma de elaborar aquilo que você ainda não consegue nomear. Dar nome para as nossas dores é fundamental. Faz com que a gente encontre um eixo. Até a respiração fica um pouco mais aliviada, né? Mas é fundamental que a gente busque formas saudáveis de sentir, porque para mim é uma autorização que a gente tem que dar ao corpo, sabe? Eu falei que tem 2 dias que eu tô dançando, né, com o vazio, com o caos, porque eu tô vindo de uma semana muito estressante, assim, muito cansativa, onde eu tenho sentido muita raiva, raiva da vida, do meu modo de existir mesmo. E eu decidi comigo de que eu não iria engolir essa raiva, eu iria externalizá-la da forma como fosse possível, sabe? Já gritei dentro de casa essa semana. Já rasguei papel e fiquei jogando bolinha assim com nomes de pessoas que eu tava estressada, com situações que eu tava estressada. Já coloquei música e cantei bem alto, porque eu sei que eu só vou conseguir nomear quando eu sentir e permitir que o meu corpo sinta junto. E eu sei, minhas amigas, que falar é muito mais fácil do que viver, do que sentir. Mas para quem tem um buraco, seja ele pequenininho ou grandão, às vezes, a gente tem até vergonha de admitir, né? Por achar que a gente vai estar sendo frágil, por também pensar em um lugar de culpa. Eu sinto esse lugar de culpa, sabe? Porque eu trabalho com coisas que eu gosto, que eu sempre sonhei. Eu já alcancei sonhos que eu pensei que eu não alcançaria. E aí eu me sinto frustrada e me sinto culpada por ainda assim ter esse buraco comigo, sentir esses vazios, sentir esses medos. Mas quem disse pra gente que se a gente
fizesse tudo certo na nossa vida, que se a gente alcançasse tudo, a gente não iria sentir os vazios. Eu fico muito triste pelas histórias que a gente escuta na infância de felizes para sempre, de que tudo vai ser perfeito, de que a gente tem que ser perfeita, principalmente nós mulheres, que sofremos isso desde quando nascemos. É que a vida real, ela só é possível quando a gente admite pra gente que tá tudo bem não ser forte o tempo todo, que tá tudo bem olhar para os vazios e só ver vazio. Que nem aquela poesia da Adélia Prado, quando ela diz que tem vezes que ela olha para uma pedra e é isso, ela só vê uma pedra, ela não consegue ver poesia. E isso é necessário que a gente sinta. É claro, sem ignorar também recursos que a gente pode utilizar para cuidar da gente, né? Seja terapia, seja também ajuda de médico, de familiares, amigos, enfim, pessoas que você confia, mas também ajuda que você pode dar para si mesma. E aí eu fiquei pensando exatamente em outra pergunta, assim, minhas amigas, que é como eu cuido de mim enquanto eu ainda não sei nomear as minhas dores. E esse enquanto é muito importante, porque é enquanto o processo está acontecendo. Não significa que todos os dias eu vou acordar e reparar nesse buraco do meu coração e vou reparar nesse buraco do meu estômago. Nem todos os dias serão assim, sabe? Mas é a gente não esperar que o nosso corpo grite para que aí sim a gente comece a cuidar dele. De todas as coisas que existem no mundo, a única coisa que tá 24 horas, todos os dias, todos os segundos com você é o seu corpo. Esse pedaço de carne aqui, sabe? E de osso. Então não é injusto a gente não querer cuidar dos nossos vazios? Eu sei que é difícil pra gente, porque a gente cresce, né, em uma sociedade onde as mulheres são colocadas nesse lugar do cuidado, do serviço. Minha casa era uma casa inundada de vazios e eu lembro de vários episódios assim de perceber a minha mãe extremamente triste, fazendo de tudo para cuidar ali da família, a ponto dela ignorar as próprias dores e ter momentos onde um simples acontecimento fazia a minha mãe assim, gente, ficar muito, muito abalada. Porque é isso, né? Quando a gente não olha para as nossas dores, quando a gente tenta tapar esses buracos, buscando respostas fáceis para algo que é extremamente abstrato, qualquer faísca é suficiente para a gente queimar. Qualquer deslize é suficiente para deixar esse buraco ainda maior. Eu tenho pensado que me acolher é uma forma de olhar para esses vazios como ondas, sabe? Eu já falei aqui pra vocês no podcast que eu realmente não acredito muito nesse papo de seja a sua melhor versão, se cure de tudo, fique bem acima de qualquer custo. Porque no dia a dia as coisas não são assim. Como diria a Nath do Para Dar Nome às Coisas, o cotidiano é um acontecimento, mas eu acredito que existe uma beleza misteriosa em saber reconhecer que a gente tem ausência, que a gente tem faltas, que a gente tem incoerência, contrariedades. E ainda assim, a gente pode acordar um dia, tomar um suco gostoso e lembrar que nós devemos ser amadas. E quando a gente se acolhe, minhas amigas, e vai criando esses momentos de cuidado com a gente, tem um determinado momento que o vazio, por mais que ele esteja ali, já não é tão simples assim de você se afogar, sabe? Mas essas coisas levam tempo. E é isso que eu tenho falado pra mim, assim, diariamente, quase como se fosse um mantra de vida. Tem uma frase que eu escutei esses dias que diz muito sobre o que eu tô passando. Em dia de chuva não se conserta telhado, se busca abrigo. E para mim, essa frase, ela consegue representar o quão importante é a gente deixar a tristeza chegar. Para mim é muito difícil, inclusive, verbalizar isso, porque como eu passei muitos anos da minha vida lidando com o caos, lidando com a tristeza, hoje o que eu mais quero é ter bons momentos comigo. Sabe? O que eu mais quero é ser feliz, já diria Tim Maia. Mas não é isso. Até pra gente saborear a felicidade e entender que ela também é uma realidade possível na nossa vida, fugir da tristeza não é o remédio. E eu olhei pra essa minha tristeza,
que têm chegado, que têm feito assim visitas pra mim e tenho me permitido chorar. E sabe quando você chora, amigas, assim, de soluçar? Nossa, tem umas 2 semanas que todas as vezes que eu vou desaguar, pensar nesses meus vazios que eu ainda não tô conseguindo compreender direito, eu tenho chorado mesmo, tenho gritado, como falei pra vocês. Esses dias, até em uma sessão de terapia, eu pedi pra minha psicóloga, eu falei, eu posso dar um grito? E ela me perguntou se era isso que o meu corpo queria, e eu falei, com toda certeza. Geralmente eu gosto de fazer os episódios quando eu tenho alguma conclusão sobre um assunto, mas estar olhando para o meu vazio tem me ensinado que às vezes a resposta não é a melhor saída, ou pelo menos não vai ser o primeiro passo mais interessante para se fazer por si. Tem um filme que eu gosto, A Fuga das Galinhas, como o próprio nome, né, do filme diz, elas estão tentando fugir. E tem um trecho que a personagem principal, ela fala como algumas cercas não são externas. Tem cercas que estão dentro da nossa cabeça. E agora que eu tô passando por esse momento caótico, amigas, eu tenho tentado quebrar essas cercas para me lembrar que tá tudo bem eu ser frágil e não saber o que fazer. Que tá tudo bem eu não ter controle total sobre os meus próximos passos, sobre as decisões que eu vou tomar na minha vida, sobre as coisas que acontecem no trabalho, porque senão eu não vou viver, sabe? Eu só vou existir de um jeito que pra mim não faz sentido. Me mudar pra São Paulo, já faz 1 ano e 3 meses que eu tô morando aqui, né? Me faz pensar muito sobre a minha relação com a cidade, mas também com uma relação que eu tenho comigo, na forma como todos os dias eu me cobro, na forma como todos os dias eu acho que eu tenho que estar bem. E outra, eu sempre também fico pensando que eu tenho que estar bem para o outro. E nessa semana que eu tô caótica, triste assim, eu tinha marcado várias coisas com minhas amigas, pra gente sair, se ver e tal. E eu tava em puro sofrimento, porque eu precisava desmarcar com elas para que eu tivesse um momento assim de paz. Não de paz, mas um momento de introspecção, assim, sabe? Íntimo comigo. E é muito louco pensar como às vezes a gente fica se remoendo por dedicar tempo da nossa vida pra gente, quando a vida é absolutamente nossa. E por enquanto eu não tô tendo muito ânimo pra sair pra dançar com as minhas amigas, por exemplo, porque eu tô tentando dançar com alguns buracos. É claro que cada pessoa tem a sua forma, as suas formas, né, de lidar com as dores e tal. E eu acredito que a gente pode lidar de diversas maneiras. Mas nessa cidade chamada São Paulo, que eu tô sempre sendo muito estimulada à socialização, meu trabalho envolve, né, conversar com muitas pessoas, assim, às vezes a única coisa que eu quero e que meu corpo tá me sinalizando é o silêncio. É o silêncio de andar sozinha pelo meu quarteirão. Amigas, vocês acreditam que Cajuzinha, minha gata, tá gostando de andar na coleira? Tem sido o meu momento favorito da semana. Um momento que eu desço com Caju, sem celular, sem nada, assim, só pra ver ela desbravando. E, inclusive, é uma coisa que eu aprendi muito, assim. E eu observo muito na minha gata, né? Gatos em geral, eles são muito atentos a novos espaços, a novos territórios. Pelo menos Caju, a minha gata, quando a gente vai para algum lugar novo que ela nunca passou antes, ela não chega ali desbravando tudo de vez. Ela vai aos poucos. Ela senta, dá uma olhada, vê o que tem ali ao redor e depois ela vai caminhando até ela se sentir à vontade. E é justamente essa dança que eu tenho tentado fazer com os meus vazios. De não querer inicialmente desbravar, nomear, dizer é isso e eu vou resolver dessa forma. Eu tenho olhado para ele, vejo que tamanho ele tá ocupando no meu corpo, o que o meu corpo tá sinalizando com aquele vazio e o que é que eu consigo fazer para me acolher nesse processo. Algo que tem sido importante para mim, minhas amigas, é usar menos as redes sociais. Eu tenho usado o Instagram pelo menos assim umas 2 horas por dia. Não muito mais que isso, para dedicar as outras horas do meu dia, né, quando me é possível também, a um passeio com Cajuzinha, a uma chamada de vídeo com uma amiga, a escrita. Fazia tempo que eu não escrevia assim. E eu falei, cara, eu tô voltando a escrever porque eu tô com saudade de mim.
Tô com saudade de ter outras memórias comigo, que não é a tradicional memória de que eu acho que eu tenho que ficar bem sempre, de que eu tenho que estar sempre sorrindo e sendo super gentil e educada com todo mundo. É muito bom ver as nossas emoções chegarem e a gente conseguir sentir elas sem tanto peso, sem tanta culpa. A minha psicóloga, ela diz que às vezes não, né? Quase sempre. Eu fico buscando essas respostas para esses buracos, para minha dor, assim. E quando eu digo dor, não é só em forma de tristeza, tá, minhas amigas? Às vezes é uma dor de, cara, sentir muito estresse, sentir muita angústia. E aí, a minha psicóloga comenta que o meu desejo de saber a causa de tudo, o porquê de tudo, é minha forma de querer controlar. Tanto que na última sessão, ela até falou: e mais uma vez você tentando controlar tudo. Só que eu não sou um polvo, né? E nem você, com tantos braços assim para segurar e resolver tudo. O primeiro capítulo do novo livro da Lela, do Gostosa Também Chora, eu não sei se é o primeiro, mas um dos capítulos se chama Queda Livre. E quando eu tô nesses momentos meio tristes assim, amigas, de não saber direito o que tá acontecendo comigo, eu me sinto meio que em queda livre, sabe? Esse episódio, ele é um episódio difícil, porque eu acho que ele escancara pra mim que eu realmente não tô bem assim, mas eu tenho tentado não ficar bem. Eu tenho tentado me acolher enquanto eu tô caminhando. E por incrível que pareça, isso é muita coisa. Por mais besta que pareça, de novo eu vou repetir algo que eu já falei em outros episódios. Você dá play pra escutar algo que tá falando sobre você lê um livro, você desabafar com uma amiga, é de uma coragem, nossa, assim, sem tamanho. O vazio, ele pode até ser grande, mas a nossa coragem de olhar pra ele tem sido maior. Até porque olhar para o vazio é uma forma de lembrar que não somos só ele. Existem outras partes que nos compõem. Por isso que é bom demais fazer coisas e dedicar tempo para si, para você ter outras memórias da sua existência, sabe? Para você viver com você. Eu tenho me perguntado assim, se eu tenho vivido a vida que eu quero ou a vida que dá. E tenho tentado encaixar nessa rotina minha que anda tão, ai amigas, de verdade, tão exaustiva, coisas que eu quero, sabe? Eu ainda não consigo, por exemplo, fazer atividade física. Não vou ser mentirosa em dizer que eu faço, não. Mas assim, eu desço com caju e ando 10 minutos. E eu não vou ficar me cobrando pra ser um polvo que consegue fazer tudo, sabe? Às vezes dançar com o vazio é também dar uma pausa assim. Se permitir não saber também o que fazer com ele. Não sei, mas tô aqui, ó. Tô dançando, tô ouvindo um episódio que fala sobre isso, tô lendo o livro. Esses dias eu lembrei de uma história que eu falei, nossa, eu preciso contar num colo de amiga. Pra quem chegou aqui recentemente, o sonho da minha vida sempre foi fazer jornalismo. Eu sempre quis fazer muito jornalismo, os meus pais não deixavam. Eles queriam que eu fizesse algo da área da saúde. Daí eu fiz. Por 4 anos eu cursei fono e eu já tinha quase desistido, assim, de entrar em jornalismo, eu achava que não ia passar e tal. Mas enquanto eu estava fazendo fono, eu peguei uma matéria extra na minha faculdade que falava sobre mulheres negras e aí eu comecei a ler muitos livros de mulheres negras. Foi aí que eu descobri Bell Hooks, Audre Lorde, Patricia Hill Collins, que são escritoras que, enfim, eu sou muito apaixonada. E eu lembro que eu tirei um tarô nessa época. Eu sou meio mística, tá? Eu lembro que eu tirei uma carta de tarô e a carta falava sobre os livros, os movimentos que eu vinha fazendo, que no futuro eles iriam ser especiais e importantes pra mim. E eu fiquei com esse pensamento de, legal, vou continuar fazendo as minhas leituras e tal. Passou um ano, eu desisto da minha faculdade de fono, presto vestibular, entro em jornalismo e decido criar conteúdo. E eu começo a criar conteúdo falando de livros de mulheres negras. O que é interessante, porque eu fico reparando como os nossos mínimos movimentos, eles são capazes de mover placas tectônicas de estrutura de vida que a gente nem faz ideia, sabe? Que talvez você nem faça essa colheita por agora. Mas cada passo que a gente dá é de uma coragem imensa, mesmo quando a gente não tá enxergando ali uma coragem.
E é muito especial para mim, minhas amigas, fazer um episódio sobre buracos, sobre vazio, sobre angústias, sem me sentir mal por falar sobre isso, porque eu realmente tô me autorizando a não ficar bem o tempo todo. Eu realmente estou me autorizando a enxergar a minha fraqueza, as minhas vulnerabilidades. Porque se o meu corpo está gritando, ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção. Queria avisar que os episódios agora do Colo de Amiga eu vou postar sempre na segunda-feira, pra gente já começar a semana aí recebendo um colinho. E como vocês sabem, todo final de episódio eu indico, né, conteúdos para ampliar a conversa que a gente tá tendo. Mas eu preciso confessar que o nome Tapas de Amiga não me agrada. Ai, gente, não me agrada. E uma coisa que o vazio me ensina é que eu posso voltar atrás. Dito isso, eu decidi que esse momento será o nosso kit de sobrevivência emocional. Porque assim, amigas, a vida já bate tanto na gente, a gente já apanhou tanto. Quero apanhar mais não, fia. Chega. É o nosso kit de sobrevivência emocional, tá? Pra quem escutou até aqui, não esquece de comentar uma florzinha rosa, que vai ser a flor que a gente vai colher daqui a alguns meses. A flor do cuidado. Porque até um buraco, minhas amigas, se a gente joga uma areiazinha legal, coloca uma água legal, dá uma atenção legal, pode levar tempo, mas pelo menos uma folhinha dali cresce. Então comenta uma flor. E se esse episódio mexeu com você, aqui vai o nosso kit de sobrevivência emocional. Uma música, um filme, um livro e agora também um episódio do Colo de Amiga pra gente ampliar essa conversa. De música, eu vou indicar Minha Vida, de Rita Lee, que todas as vezes que eu escuto, eu volto para essa entrevista da Fernanda Torres que eu citei no início do episódio. O que é que eu tô fazendo com a minha vida? Um filme, e talvez esse seja um dos filmes que mais abordam como é lidar com uma cabeça cheia, com a depressão em si. Às vezes eu quero sumir, é o nome do filme. Gente, é muito lindo, de verdade assim. Assistam e sintam meu abraço. De livro, eu indico Cartografias para Caminhos Incertos. É de um escritor baiano maravilhoso, talvez tenha sido um dos melhores livros que eu li nos últimos anos. E de episódio daqui do Colo de Amiga, que você já pode escutar saindo desse, é um que eu amo, que eu fiquei com muito medo de postar, porque eu tinha medo de ser julgada pelo assunto, mas é pra você que espera sempre o pior. Acho que lidar com o vazio tem um pouco disso também, né, minhas amigas? No próximo episódio, a gente vai falar sobre aceitar ajuda. Eu tenho grandes dificuldades. Então aproveita e comenta aqui também um tema que você gostaria de me ver falar. Eu espero, minhas amigas, que esse episódio tenha sido um colo para vocês, assim como foi para mim. Um beijo e até semana que vem.